Vamos lá, então, para a pergunta 2, para a situação 2. O paciente não teve demandas agudas, mas necessita de fisioterapia. Aí o PSF aciona o SAD e falou, SAD, que ó, estou com um paciente aqui que precisa de fisioterapia. Nós não temos NASF, a rede aqui está debilitada, nós não temos condições de atender esse paciente, eu vou encaminhar ele para você, tá bom? Aí beleza. Então o que a gente faz? Bom, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte. A gente precisa também de criar algum raciocínio em cima disso, tá? Então, não é fácil mesmo da gente. Tem muitas dessas perguntinhas, dessas situações corriqueiras, que não é fácil da gente resolver de forma simples. A gente tem que pedir ajuda, enfim. E tem muitas considerações para serem feitas, tá? A gente precisa de construir a resposta de acordo com o raciocínio do caso, gente. Por quê? Primeiro, é um paciente crônico, eu estou afirmando isso. Por que eu estou afirmando? Porque na situação eu já coloquei lá, ó. O paciente não tem demandas agudas. Opa, é um paciente crônico. De cara, eu já penso que esse paciente não é para o SAD. Não é verdade? Eu já penso que esse paciente não é para o SAD. Porque é um paciente crônico, não teve demandas agudas. Por quê? Porque quando o paciente é crônico e ele tem demanda de agudização, condições crônicas agudizadas, aí sim ele pode vir a ser do SAD. Não quer dizer que ele vai ser necessariamente para o SAD. E quando a gente fala da fisioterapia, a gente tem que perguntar esse fisioterapeuta, ele é da EMAD ou ele é do EMAP? Por quê? Porque pela portaria, o fisioterapeuta pode fazer parte da EMAD ou da EMAP. Por que isso? Porque se ele for da EMAD e não tiver EMAP, você já dificulta, né? Porque você já tem uma restrição ali, você tem. Então, se você tivesse, por exemplo, médico, enfermeiro, técnico, e aí, em vez de ter assistente social, você tem fisioterapeuta. Então, provavelmente, ali, o serviço do assistente social vai ficar distribuído ali para esses funcionários, para esses profissionais. E a fisioterapia única nessa EMAD, ela vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque quando você tem só uma EMAD, mas que em vez do fisioterapeuta você tem um assistente social, você não tem demanda para fisioterapia. Então, você não admite, você não cria nenhuma demanda dessa para fisioterapia, porque você não tem fisioterapeuta. Mas quando você tem, você começa a criar essa demanda, aí já é mais difícil. Quando tem EMAP, aí esse fisioterapeuta é do EMAP, aí a gente já tem outros colegas, por exemplo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, que consegue dar uma ajuda maior na reabilitação. E aí eu coloquei aqui como fisioterapeuta, mas poderia ser qualquer outro, tá? Bom, o PSF, aí a gente tem que seguir esse raciocínio. Já falei sobre isso. O PSF, ele pode acionar o NASF, e aí você tem que conversar com a rede para isso. Ou o centro de reabilitação, ou uma clínica de reabilitação conveniada com o município, né? Como não, tá? Com o município. Por quê? Porque se o PSF pode fazer isso, ele pode encaminhar esse paciente para um desses pontos, né? Ele pode chamar o NASF para atender o NASF, aqui, ó, tem esse paciente aqui. É um paciente que não é agudizado, né? Para que tem que ser o SAD? Porque muitas vezes a rede, quando ela começa, a gente reclama que a rede não conhece o SAD, isso é uma verdade. E aí, na hora que ela começa a conhecer, ela começa a pedir para qualquer coisa que não é o perfil do nosso atendimento. Aí a gente também começa a reclamar. E isso é em todos os lugares. É dessa forma que realmente acontece, né? Bom, então, o município só tem EMAD? Se só tem EMAD, como eu falei, se não tem fisioterapia, aí não vai nem ser demandado. Mas se só tem EMAD e tem só um fisioterapeuta, aí já dificulta. Porque se tem duas equipes de EMAP, tem 3, 4 fisioterapeutas, já é mais fácil. Quem admite o paciente? É EMAD ou EMAP? Né? Por que eu estou falando isso? Esses dois pontos aí, o município só tem EMAD, porque quando a gente pensa assim, se o município só tem EMAD, o fisioterapeuta, ele pode ser da EMAD. Né? Então, a EMAD admitiu o paciente e esse paciente ele pode ser admitido para o acompanhamento da fisioterapia. Isso pode ser discutido na equipe. Porém, se esse, se esse, se esse essa equipe só tem EMAD e EMAP, aí você fala assim, eu tenho EMAP, que o fisioterapeuta está lá vinculado a EMAP, e aí a EMAD vai lá, e aí vai lá o médico, o enfermeiro, vai admitir esse paciente. Esse paciente ele vai ser admitido só para o atendimento da fisioterapia, e aí quando eu falo só, eu sei que nós temos muitos colegas fisioterapeutas aqui, eu respeito e tudo, quando eu falo só, não é só no sentido de limitando profissional, não é nada disso, mas é só no sentido de um único profissional.
Então, não existe, pela portaria, tá, gente? Isso é muito importante falar. Não existe indicação de admissão do paciente para a reabilitação. Para a reabilitação só para o fisioterapeuta, por exemplo, se ele não tem indicação de SAD, tá? O que é não ter indicação de SAD? É esse paciente aí, que é crônico, não tem condição agudizada. Mas, por exemplo, você tem um paciente pós-AVC agudo, com sequela, comprometimento funcional. Esse paciente, às vezes o médico vai e ele nem o médico não faz nada, só pede reabilitação. Esse paciente tem indicação? Claro que tem, é um paciente agudo, né? Ele precisa de reabilitação mesmo. Não é esse exemplo que eu estou dando aí, tá? Por quê? Porque existe a EMAD e existe a EMAP. Eles trabalham juntos. Porém, o que abre a porta para admissão no SAD do paciente, a porta de entrada e saída, é a EMAD, tá? Que dá alta ou a admissão à alta. Então, nesse caso desse paciente, se ele tivesse uma outra condição que ele poderia ser atendido na EMAD, tudo bem. Mas só para a EMAP, um paciente que não é agudo, não tem indicação. E aí, por isso que eu coloquei aqui, ó, analisar outras condições clínicas que justificam o paciente ser admitido no SAD. Então, as objeções. O que o PSF coloca para a gente? Ah, o PSF não tem NASF. Então, tem que ver outras possibilidades, né? Às vezes, com um profissional voluntário, a gente tem muito isso, vê muito isso aqui, nas clínicas conveniadas, ou mesmo um profissional particular, tá? Bom, vamos continuar aí, então. Vamos passar, então, para a questão 3, tá? Situação 3. EMAD deu alta para o paciente. A EMAP continua acompanhando o paciente porque ainda considera importante mais algumas visitas? A EMAP pode continuar sozinha? Aí a gente vai para a Portaria Ministerial da Atenção Domiciliar. Bom, alta da EMAD significa alta do SAD. EMAP não acompanha sozinha. Ah, mas eu acho que a EMAP deveria fazer admissão sem a EMAD, porque a gente tem autonomia de avaliar o paciente, tudo claro. Isso é pauta de discussão constante em vários locais do Brasil. A gente entende que o profissional da EMAP, ele tem condições de avaliar o paciente e saber se o paciente tem indicação ou não de reabilitação e intervenção da sua profissão especificamente. A gente não tem dúvida disso. Mas a questão não é essa, a questão é que a portaria nos orienta isso, que a alta da EMAD é a alta do SAD. Então, se deu alta, isso já aconteceu várias vezes, a gente já discutiu sobre isso várias vezes. Quando o paciente ele não é vinculado só à EMAD ou só à EMAP. São equipes que trabalham, ele é vinculado ao SAD, e a vinculação é feita pela EMAD. Por exemplo, tem município que não tem EMAP, né? Agora, não existe esse atendimento da EMAP sem vinculação do paciente com o SAD, né? Eu não chego lá e falo assim, não, esse paciente eu vou admitir ele só para a EMAP atender. Eu não vou, aquele exemplo que a gente deu, né? E aí, quando você está acompanhando o paciente já tem condição clínica de receber alta. Eu não vou ficar acompanhando o paciente só para ele ficar com a EMAP, mas aí nós vamos destrinchar mais isso aqui, tá? E aí, às vezes, o colega fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo da equipe da EMAP, às vezes ele se sente um pouco, às vezes até menosprezado, do conhecimento dele, que é importante ali naquele momento e tudo, e ele tem aquela ligação, ele quer fazer o melhor para o paciente. Porém, o que nós temos que pensar? A gente tem que pensar como política pública, né? O SUS, ele foi construído dessa forma, de forma que ele é organizado que o paciente ele é atendido primeiramente por equipe clínica de formação mais geral e, se houver necessidade, encaminha para as especialidades, né? A gente não parte do mais específico para o mais genérico. Não é à toa que a atenção básica ela é a ordenadora do cuidado, porque ela é a equipe generalizada, né? A formação de generalistas, para poder fazer como se fosse uma triagem ali e julgar para as especialidades. O SAD tem essa mesma lógica, né? Do contrário, a gente ia sobrecarregar os atendimentos especialistas. E aí eu vou mais além, né? Eu acho que quando isso acontece, o profissional, na verdade, tem que se sentir valorizado. Por quê? Porque a consulta, o acompanhamento e a conduta de um profissional da EMAP, da Fisiofone, é de alto valor agregado, é de especialidade. A gente não pode ficar chamando vocês, pedindo vocês para qualquer coisa, né? Assim, esse paciente aqui está com dificuldade de uma mobilidade é camado, mas está com a mobilidade.
vamos chamar o fisioterapeuta para ensinar aqui algum posicionamento na cama, ou então o terapeuta ocupacional, mudança de decúbito. Eu já ouvi enfermeiro falando isso em atendimento. Ah, ó, o fisioterapeuta vai vir cá e vai te orientar a mudança de decúbito. Isso é inadmissível um enfermeiro falar isso, entendeu? Isso é inadmissível. Então, isso que os colegas têm que entender, que vocês são uma mão de obra muito qualificada. Então, é preciso ter uma triagem para depois pedir, porque senão o SUS não consegue bancar isso, né, para todos os pacientes, tá bom? E aí a gente tem essas objeções, a equipe fica com dó do paciente, a objeção maior que eu vejo, na verdade, é dentro da própria equipe do SAD, né? A gente se apega muito ao paciente, os colegas, não, fica com dó, sabe que ele vai ter não vai ter um atendimento tão adequado, né? Hoje eu participei de um fórum da Secretaria Municipal de Saúde aqui da atenção básica aqui de Belo Horizonte, e a gente fez exatamente essa discussão, né? A colega é fisioterapeuta tanto do SAD quanto do NASF. Ela falou, nossa, Fábio, a gente atende paciente e tal, a gente tenta, e aí a gente não pode ficar muito tempo com o paciente, dá alta para ele, aí eu vou e vejo lá no NASF, e a gente vê que não tem condições. Eu falei, mas infelizmente é assim, né? A rede tem que se capacitar e se organizar para isso, né? Então a gente pensa nisso também, né? Dá alta da EMAD, se ele tem condições de alta clínica, e referencia para algum voluntário particular, né? Ou mesmo para clínicas conveniadas. Eu vou falar o que eu faço pessoalmente, tá? O que eu faço? Quando a gente tem sempre as nossas reuniões, discussão clínica de todos os pacientes que eu atendo, né? Discussão multiprofissional. E aí eu vou perguntando, o que a gente criou no SAD que eu trabalho, no SAD clínico, porque o paliativo é diferente. O que a gente faz? A gente faz assim, a gente passava por uma dificuldade que era, eu chegava lá, via que tinha condições de ter alta do SAD, só que eu ficava na dúvida se o colega ia querer voltar lá, o físio, o nutrofone. Então a gente combinou o seguinte, toda a evolução do colega da EMAP, ele vai colocar lá assim no final, mais 2 retornos, mais 1 retorno, mais 3 retornos. Porque aí quando eu chego lá, eu vejo que tem alta, mas eu vejo que o colega, eu sempre olho, que eu vejo que o colega ainda precisa, eu não dou alta, eu faço as minhas condutas, oriento, e eu coloco, aguardo conduta da EMAP, tá? Ou da FISO, se for só a FISO. Então, isso pode ser feito, que eu acho que é legal vocês, né, a equipe multi, ir se comunicando aí dessa forma. Acontece várias vezes assim, eu chego na casa, às vezes o colega esqueceu de colocar lá, os retornos, mas às vezes ele colocou mais 1 retorno. Aí eu pego o telefone e ligo na hora, falo assim, ó, ô Patrícia, ô Claudinho, fulano, tal, aqui, esse paciente, eu tô aqui, eu acho que ele já podia receber alta. Você colocou aqui mais 1 retorno, você acha que realmente precisa ou não precisa? Aí elas me falam assim, ó, Fábio, não precisa, pode dar alta, orienta só isso para mim, tá. Então a gente tem uma comunicação muito boa. Por quê? Porque imagina, você chega lá, o paciente tem condições de ter alta clínica do SAD, e aí você espera, ele vai ficar mais 1 semana, ou 2, ou às vezes mais, para esperar um colega ir lá dar uma alta, né? É importante? Mas por que vocês não conversam? Porque aí você diminui o tempo de permanência desse paciente no SAD também, né? A situação 4 é o SAD só pode admitir o paciente se tiver um cuidador responsável. Eu queria fazer um raciocínio com vocês de 2 pacientes aqui, tá? Depois eu vou mostrar a portaria, mas eu queria fazer um raciocínio com vocês. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, olha só. Vamos pensar num paciente idoso, frágil, 92 anos, totalmente restrito ao leito, imobilidade completa, grau 5, dependente para todas as atividades de vida diária, básica, ele não consegue nem se alimentar mais, nem fazer transferência, nem nada. Ele foi admitido no SAD pós uma internação hospitalar com a lesão por pressão sacral estágio 3, que justificou uma piora do quadro dele, justificou essa lesão para poder ser admitido no SAD. Aí ele foi admitido no SAD. Esse paciente, ele precisa de cuidador responsável? Se alguém quiser até colocar aí no chat, coloca aí. E aí eu já vou passar para o segundo paciente aqui. Paciente de 26 anos, paciente sexo feminino, admitido no SAD para terminar um antibiótico endovenoso, claro que nem todo SAD faz, para terminar um tratamento de pielonefrite, né? Paciente jovem, independente para todas as atividades de vida diária básica. Ela faz tudo da vida dela. Só vai lá, deixa um acesso e todo dia faz lá um antibiótico endovenoso, ou intramuscular mesmo, né? A gente tem feito também intramuscular. Nesses casos, a gente precisa de portaria? Não precisa. É só ter o bom senso.
O primeiro não dá dúvida, não é verdade? O primeiro não dá dúvida. O primeiro, a gente fala, é claro que precisa tudo. Mas o segundo, a gente já teve discussão no seguinte sentido. Paciente jovem, não tinha muita responsabilidade, chegava lá, não tinha acesso venoso e tirava. E aí a equipe, né, a gente conversando, a coordenadora, não, tem que ter sim cuidador, esse paciente tem que ter cuidador. Mas era um caso específico, a gente chegava lá, o paciente não estava lá para fazer o antibiótico, era um caso específico, né? Mas paciente que tem autonomia não precisa de cuidador, né? Paciente de 12, 13 anos não pode, tem que ter algum responsável legal por ele, né? Então vocês estão de parabéns que já responderam certinho aí. O que fala a portaria? Cuidador, o que é o cuidador? Na verdade, no início da portaria, ela vem definindo o que é o SAD, o que é a atenção domiciliar, né? Então, ela vem definindo isso. O que é o cuidador? Pessoa com ou sem vínculo familiar, com o usuário, apta para auxiliar em suas necessidades e atividades de vida cotidiana, ou seja, se a pessoa não tem necessidade, não precisa do cuidador, né? Dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverão estar presentes no atendimento domiciliar. Ou seja, não é estritamente necessário cuidador, né? Nesses casos que a gente vai eleger que realmente o paciente precisa de um cuidador para ajudar ele no dia a dia. Bom, então vamos para a situação 5. Quantos pacientes o SAD tem que atender em um mês? Isso, nossa, isso é muito, muito questionado. O que acontece? Portaria, nós vamos nos balizar pela portaria ministerial da atenção domiciliar, mas a gente vai considerar o seguinte: o SAD ele pode atender, a primeira consideração que você tem que fazer, você pode atender quantos pacientes você conseguir, quantos você quiser, mas a questão é se vai ser sustentável, né? Eu mesmo conversei hoje com uma coordenadora que está com mais de 120 pacientes, está desesperada, vai habilitar mais equipe, e assim, e é o que eu comentei com ela, falei, não adianta a gente habilitar muita equipe e trazer se a gente não tiver o SAD capacitado, inclusive para girar esses pacientes e diminuir, né? Diminuir a quantidade de pacientes. Você imagina, se você tem uma só EMAD acompanhando 120 pacientes, né? Muito, muito complicado. Então, o que você tem que pensar? Se a gente volta lá nos objetivos do SAD, o SAD é exatamente para ter alta rotatividade, para desafogar a lei de urgência e emergência. O que acontece quando você admite muito paciente? Você não consegue fazer isso, porque a sua demanda começa a ter muita demanda. Liga, paciente piora, vai lá, você tem que ir lá, enfim. E isso piorou muito agora no pós-Covid. Por quê? Porque não adianta você ter 150 pacientes acompanhando se você não consegue admitir o paciente que precisa de sair do hospital para dar vaga para outro, que precisa de uma reabilitação precoce, né? Então não faz sentido você ter muitos pacientes. Então, ficar lá paciente 60, ficar lá 100, 200 pacientes. Você precisa, e aí, isso é a taxa de permanência que fica esse paciente. Porém, você precisa de ter uma rotatividade desses pacientes. Então, o que a portaria fala? Quando está escrito aí, gente, artigo 552, tudo isso eu tirei daquela consolidação de 2017. Tanto que no final, vocês sempre vão ver escrito assim, origem, portaria do Ministério da Saúde, 825/2016, artigo 22, tá vendo? Eles referem àquela primeira lá que eu falei. Então, estima-se, em média, o atendimento de 60 usuários para cada EMAD tipo 1, por quê? Porque tipo 1 tem carga horária maior. E 30 usuários para cada EMAD tipo 2, porque tem a carga horária menor. E aí, é ter 30 pacientes lá e ficar lá com 30 pacientes e uma vez na semana em cada paciente? Não, não é isso. É ter 30, no caso do EMAD tipo 2 ou EMAD tipo 1, ou 60 pacientes sendo admitidos e atendidos, né? Mas o ideal é que você atenda, em média, você faça 60 atendimentos no mês, né? 60 atendimentos no mês, o ideal é que fosse pacientes novos e que fosse girando, mas a gente não consegue muitas vezes fazer isso, dependendo da EMAD, tá? Então vamos lá, vamos apresentar a resposta aqui. Artigo 554. As equipes do SAD contarão com a infraestrutura específica para o seu funcionamento, equipamentos, material, aparelho telefônico. Olha lá o item 4 lá embaixo. O quarto item.
veículo para a locomoção das equipes. Então, o que fala no artigo 554 é infraestrutura especificamente destinada. Então, isso é interessante porque gestor tem que ter isso, gestor tem que saber isso, coordenação tem que saber isso, para discutir com quem? Com os outros pontos da rede. O pessoal sei lá, da imunização agora está vacinando muito e precisa do carro do SAD. Opa, peraí, não é assim não, existe um financiamento que vem do Ministério da Saúde para manter a equipe e uma portaria que faz a regimentação disso, falando que tem que ser específico. Vamos então para a nossa última aqui. Portaria Ministerial da Atenção Domiciliar. A gente tem que pensar na portaria, mas eu quero que vocês respondam essa também. Vários pacientes no SAD que já estão há mais de um ano. Devo dar alta ou não? Essa a Mariana vai ter que responder para mim também. Sim, mas não tenho para quem encaminhar. Aí é o que a gente falou, gente, paciente que tem que dar alta para o SAD, que ele tem que ter alta do SAD. Tem que ir lá no posto, tem que conversar com a gestão, não tem jeito. Claro que os pacientes, aí eu já vou abrir, só voltar no objetivo do SAD. Exatamente, é o que a gente falou. Eu vou lembrar aqui para vocês que a gente tem que lembrar do objetivo do SAD, né? A gente tem que lembrar sempre disso que eu já falei, né? A gente precisa de dar alta para esses pacientes. Agora, lembrando que tem os pacientes em cuidado paliativo, ventilação mecânica, que é a AD3 aí, que vai ficar às vezes por anos mesmo, né? Por que eu estou colocando isso aqui? Olha só o que fala assim, considere-se elegível na modalidade AD3, usuário com qualquer das situações listadas na AD2, quando necessidade de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamentos ou agregação de procedimento de maior complexidade, por exemplo, ventilação mecânica, enfim. Usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui? Para validar essa fala minha. O paciente tem que ter alta do SAD, tem que ter alta rotatividade? Tem, mas o paciente AD3 muitas vezes a gente não consegue. Só que o que a gente sabe do Brasil, que os pacientes AD3, eles são em menor quantidade. Eles são em menor quantidade, né? Agora, obviamente, com a questão da Covid, já existe um movimento muito grande de tirar esses pacientes com ventilação mecânica, inclusive invasiva, para o domicílio, né? Isso tem aumentado. Mas ainda assim não é a regra, é a exceção, tá? Eu resolvi buscar capacitações, até mesmo cursos e especialidade, não tinha isso na atenção domiciliar. E hoje a gente vê que ainda não tem, né? Tem curso da Unasus, especialidades via online, né, à distância, mas tem muito pouca capacitação para atenção domiciliar. E nessa busca de estudos e fazendo muitas coisas nesse sentido, eu acabei passando de uma pessoa que estava me capacitando para poder capacitar outras pessoas. Como que foi isso? Né? Como que foi isso? Eu comecei a buscar muitas pessoas que eu admirava, e aprender, e a estudar, e aí essas pessoas também começaram a me procurar também. Então, eu passei de uma condição de capacitando para capacitador. E você também pode, qualquer pessoa pode. Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor que ninguém, mais inteligente que ninguém. Eu sei disso. Mas tem que ter um esforço, né? E você também pode. Você pode passar na condição de capacitador para capacitar a sua equipe. Esse é um atestado de capacidade técnica, né, que foi me dado pela Secretaria Estadual de Saúde. É um documento assinado eletronicamente pela responsável técnica, a partir do momento que eu ajudei a capacitar vários SADs aí. Porque eu coloquei essa frase que eu compartilhei com uma coordenadora do SAD outro dia. Não sei se foi uma coordenadora do SAD ou se foi com a Mariana que a gente estava conversando. Não espere alguém... Aí eu falei isso com ela, falei, eu vou compartilhar com os colegas lá da aula. Não espere alguém investir na sua capacitação, invista você mesmo, né? Eu nunca esperei alguém chegar até mim e falar, você quer fazer isso? Nunca esperei, eu sempre procurei. E aí, quando você começa a procurar também, as coisas começam a aparecer. Então, invista em você mesmo, porque quando você está investindo em você investindo em você está investindo no SAD, está investindo em outros colegas, né? E você pode se tornar uma referência, né? Em capacitação da equipe, né? Em capacitação de outras equipes, enfim. O que eu estou compartilhando isso? Foi isso que aconteceu comigo. A portaria traz isso. Então não é só da minha cabeça que eu estou falando. Capacitar os cuidadores. Bom, mas quem que capacita os cuidadores? Os profissionais do SAD têm que capacitar, né?
Então, para você capacitar os cuidadores, você precisa ser capacitado, senão você não vai capacitar. Você precisa de criar fluxo, você precisa ter um SAD bem articulado com a rede, você precisa ter um SAD robusto, forte, né? O SAD é construído de pessoas. Se não tiver pessoas robustas ali do ponto de vista de conhecimento técnico, se não tiver um SAD com pessoas capacitadas e treinadas, o SAD vai ser fraco. Eu vejo isso muito, não tem jeito, né? Bom, e além disso, olha o que é que traz nesse mesmo artigo. Processos de educação, isso é o que a equipe, né, olha lá, nas 3 modalidades de AD, lá no 537, as equipes responsáveis pela assistência têm como atribuição, 8º, participar dos processos de educação permanente e capacitação pertinentes. Então, isso é uma coisa que a portaria traz para nós. Não é à toa que, né, muitas pessoas têm me procurado, municípios e colegas também, né, eu já fui até sugerido por alguns colegas do Estado e a própria Mariana do Ministério, para fazer consultoria e capacitação, e aí isso já vem há alguns anos, eu tenho feito muito isso de forma voluntária e tudo, e aí, né, eu queria até compartilhar com vocês também que a Sadiar, né, que é a empresa, ela tem sido procurada por algumas prefeituras, mas é um processo muito burocrático, e a partir disso eu decidi parar de esperar mesmo vir alguma coisa para capacitar o Brasil inteiro, e eu decidi fazer esse curso, tá? E é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que é esse curso de capacitação em atenção domiciliar. Como que vai ser esse curso? Nós vamos ter aulas a cada 15 dias, às quartas-feiras, né, para quem tiver interesse, às 20 horas, igual hoje. Vai ser ao vivo, online, nessa mesma plataforma, durante 6 meses. Então, nós vamos ter aí 12 encontros no mínimo, tá? Eu vou trazer 2 temas por aula, na mesma molde que a gente fez essa aula hoje, e vou deixar para perguntas e respostas. Hoje, como está mais corrido, eu não vou conseguir responder tudo, mas nas aulas a gente vai responder tudo para esse curso. Além disso, nós vamos ter videoaulas gravadas com vários temas disponibilizados na plataforma do curso, eu vou mostrar para vocês. E todas essas aulas gravadas aqui, online, elas vão ser gravadas e disponibilizadas na plataforma. Além desses encontros que a gente vai ter ao vivo, vão ter mais várias videoaulas gravadas que também vão estar lá na plataforma. Essas aulas gravadas, vocês vão ter disponibilidade de ter acesso a elas quantas vezes você quiser, pode assistir quantas vezes quiser. Tem aplicativo que você baixa nessa plataforma, que você baixa a aula em casa no Wi-Fi e assiste depois sem precisar de internet em outro lugar. Elas vão ficar disponíveis durante 1 ano, até julho do ano que vem. E nessa plataforma a gente vai ter vários outros materiais complementares, como links, notas técnicas, portaria, muita coisa que eu tenho e que eu vou também, à medida que eu for estudando e vendo, eu vou compartilhar com vocês lá, para quem tiver interesse em fazer o curso. Bom, além disso, nós vamos criar um grupo de Telegram, tá? E esse grupo a gente vai postar conteúdo, fazer enquetes, vocês vão escolher os temas das próximas aulas, a gente vai fazer enquete para votar nisso, então vai ter uma interação bem grande lá, diária. Não só minha com vocês, mas entre vocês também do Brasil inteiro, tá bom? E aí a gente já tem o cronograma aí desse curso, né? As datas e as aulas online, que vão ser temas mais perguntas e respostas. Todos esses dias aí, já pode se organizar, se você tiver interesse e quiser fazer, vai ser online, vai ser entre 20 e 22 horas, né? A gente vai ver aí como é que vai ser o andar da carruagem, mas essas datas já estão pré-definidas, tá bom? Bom, e o que a gente vai aprender nesse curso, né? Processo de trabalho e equipe de atenção domiciliar. Não tem como falar de SAD sem falar disso. O que é o processo de trabalho, componentes do processo de trabalho, perfil dos profissionais, tecnologia no serviço, história da atenção domiciliar, portaria, perfis da atenção domiciliar, quais os objetivos do SAD. Né? Então a gente vai trabalhar tudo isso de forma mais... E aí sempre trazendo exemplos, sempre trazendo discussões, tá? Elegibilidade, inelegibilidade do SAD, isso é uma coisa muito sutil, que às vezes a pessoa acha que inelegibilidade é AD1, na verdade não é. A importância do serviço social, e muito importante para nós do SUS, o cuidador, que são os olhos e a mão da equipe multiprofissional, rede de atenção à saúde, serviço de atenção domiciliar, o serviço de atenção domiciliar na rede de atenção à saúde, fluxograma de atendimento ao paciente do SAD, como assegurar a continuidade dos cuidados do paciente, né, e quando dar alta, tá? Então, isso não para por aí, tá? Isso é só o início, que a gente precisa de entender isso, porque não adianta você estudar um monte de conteúdo clínico ou qualquer outra coisa, se você não sabe nem onde que você está trabalhando, qual que é o seu objetivo, né? Nem para quê, né? Enfim, então a gente precisa saber disso.
Quando a gente sabe de tudo isso, existe uma coisa que acontece na gente, que é isso aqui, ó, que eu queria compartilhar com vocês. A Mariana é colega nossa, ela é médica do SAD de Vespasiano, aqui da região metropolitana. Ela está aqui com a gente, se ela quiser falar alguma coisa no chat, pode falar, Mariana. Eu compartilhei porque ela permitiu compartilhar. E eu e a Mariana, a gente tem conversado há muito tempo. Ela nunca fez um curso de capacitação, assim, eu nunca dei um curso para ela, mas eu sempre me coloco muito disponível para ajudá-la, né, no Instagram, enfim. E aí um dia ela me mandou essa mensagem no Instagram, falou, ontem eu consegui dar alta num paciente que está no SAD há 6 anos. Sempre fiquei com dó de dar alta, porque no bairro dele não tinha estratégia de saúde da família, apesar de ser no centro da cidade. Mas ele está estável há anos, e então resolvi dar alta ontem. Ele me agradeceu muito, me abraçou e choramos muito juntos e emocionados por tanto carinho trocado em tantos anos. Estou conseguindo dar alta nesses pacientes super crônicos que permanecem no programa para suprir uma carência do município, sobre a qual não temos responsabilidade. Graças a você e às suas lives e às orientações, estou me libertando dessas amarras. Muito obrigado sempre. Então, assim, isso traz uma alegria muito grande para a gente, né? Você imaginar que só com trocas de mensagem no Instagram, ou enfim, né? Coisas tão simples, a gente consegue ajudar um colega assim. Então, o objetivo é esse do curso, é ajudar vocês a se libertarem dessas amarras, né? E trabalhar de forma mais feliz, né, no atendimento domiciliar. E contribuir também com a equipe de vocês. Bom, além disso, nós vamos ter cuidados paliativos na atenção domiciliar, avaliação da elegibilidade desses pacientes, acompanhamento do paciente pelo SAD, que não tem equipe específica em cuidado paliativo, como definir o paciente que será acompanhado pelo SAD em cuidado paliativo, quantas visitas deve fazer, quais procedimentos, quais medicamentos são necessários. E, além disso, o idoso e suas particularidades na atenção domiciliar, porque hoje, né, pelos dados que nós temos do Ministério da Saúde, aproximadamente 70% dos pacientes do SAD são idosos. Então, não tem como você pensar em atender e continuar no SAD se você não se capacitar para atender idosos, tá? E aí é toda a equipe multiprofissional. Então, nós vamos falar sobre envelhecimento, né? Vamos ter aula para isso. Envelhecimento populacional, representatividade e atuação dos idosos no SAD, perspectivas futuras de atendimento no idoso, no SAD, admissão do idoso no domicílio, importância de identificar e ver a polifarmácia, problemas relacionados à polifarmácia, identificação do cuidador responsável, treinamento desse cuidador e comunicação efetiva na abordagem do cuidado nos idosos. Além disso, como que nós vamos identificar um idoso frágil? A gente precisa de fazer a estratificação desses pacientes, usar o IVCF na identificação da fragilidade, hipertensão e diabetes, alvos terapêuticos nos idosos frágeis, né? Esses idosos a gente não tem um alvo tão baixo como outros pacientes que a gente trata, né? Então tem toda a particularidade da geriatria, gerontologia, né? Particularidades sinais vitais dos idosos, sinais e sintomas dos idosos frágeis, atendimento ao idoso no SAD, trabalhar com prioridades. Além disso, nós vamos também abordar aí as intercorrências e as condutas do domicílio. O cuidador e seu conhecimento prévio, adequação da linguagem, treinamento, conhecimento da rede, dados vitais, ajudam ou atrapalham, né? Particularidades nos idosos, dos dados vitais, confusão mental, convulsões, aí eu não vou ler tudo porque são vários temas, ó. Constipação intestinal, diarreia, são as principais intercorrências descritas na literatura e nos materiais do Ministério da Saúde que acontecem com o paciente no domicílio, em casa do SAD. A partir do momento que quem estiver interessado, né, eu até dei o nome aqui, ó, Desatando as Amarras da Atenção Domiciliar. É um curso de capacitação, vocês entram aqui, eu já tenho aqui um vídeo, né, para dar as boas-vindas para vocês. Então, olha como que é fácil essa plataforma, olha só. Aqui tem, se você, a sua progressão, quantos por cento que você já fez. Aqui você entra na introdução no módulo, seja bem-vindo, você vai estar aqui. Aqui já tem vídeo falando sobre a rede de atenção à saúde, tem 2 vídeos aqui que eu gravei, parte 1 e parte 2, tá? Aqui eu vou esmiuçar falando sobre a rede de atenção à saúde. E aqui nós já temos o cronograma em PDF, né? Você pode fazer comentários aqui na plataforma, e é muito bacana essa plataforma. E aí, quando você assiste a aula, você pode avaliar aqui, marcar como concluída e até você terminar o curso aqui, que nós vamos terminar como o cronograma que eu mostrei para vocês em dezembro, tá? Aqui você pode passar para frente, voltar, é muito fácil essa plataforma. Preciso garantir que vocês vão gostar, pelo menos esse contato inicial com o curso, vocês precisam gostar. Então a minha intenção não é só que vocês adquiram o curso, a minha intenção é que vocês gostem. Por causa disso,
Eu vou dar aí 15 dias de garantia total para vocês. Por quê? Porque se você entra na plataforma, vê os vídeos, vê lá a plataforma, não gosta, é só você mandar um e-mail para o suporte, o dinheiro vai ser debitado lá para você, vai ser estornado, tá? 7 dias, todo cliente tem de garantia por 7 dias, mas eu resolvi estender por 15 dias, até porque a gente ainda vai ter aula daqui 15 dias, tá bom? Bom, tempo de venda, ele é de 2 semanas, até de 21/7/2021. Por que isso? Porque eu não tenho como ficar estendendo muito as vendas, porque a turma vai começar. Essa é a primeira turma, né? No futuro pode ser abertas outras turmas? Pode, não sei se eu vou dar conta, porque tem muita demanda. Mas, enfim, essa primeira turma vai ficar aberta até dia 21/7. Por quê? Dia 21/7 já é a nossa próxima aula. Não tem como eu estender mais para a pessoa chegar lá para depois da terceira, tá bom? Então vai ficar aberto esse check-outzinho, esse negócio para comprar só até dia 21/7. Quanto que é o curso? O custo desse curso, incluindo todo o material, nossos encontros, a plataforma que eu vou pagando, é R$ 597, né? Bom, esse valor, né, é claro assim, que se for aqui, eu não estou contando a minha hora de estudo, a minha hora de quanto que é a minha consulta clínica, a consulta geriátrica, quanto que eu ganho no SAD. Eu não posso me balizar o curso para esse valor, porque senão o curso ia ser, né, hora de médico, vamos dizer assim, seria muito mais caro, né? Poderia, com certeza, cobrar 2.000 ou mais disso, né? Obviamente que a intenção aqui não é essa, e a gente considera que é um preço que é acessível, inclusive porque você pode pagar até 12 vezes no cartão, né? Dá para pagar no boleto, mas o boleto é só à vista, não sou eu que escolhi, isso é a plataforma, e também dá para dividir no cartão de crédito aí, no PayPal, aí você que sabe, tá bom? E para quem tiver interesse, eu vou colocar aí agora o link. A primeira coisa que vai aparecer é isso aqui, ó. A página do curso, né? Capacitação e atenção domiciliar. Aqui eu falo sobre o curso, né? Aqui fala sobre a garantia que eu falei. É mais de 70 horas aula, tem mais de 50, no mínimo 50 aulas, né? Com essas online, mais as outras que vão ficar na plataforma, e aqui você pode tendo esse contato com essa plataforma. A partir do momento que você decidir por comprar, isso vai cair nessa página aqui, e aí você tem que colocar os seus dados e ir para o próximo passo aqui. Quando você for para o próximo passo, aí já são coisas confidenciais, que você vai colocar lá, ou escolher o boleto, ou escolher pagar em cartão. Você pode, inclusive, pagar em 2 cartões, até 12 vezes, enfim, tá? Bom, então, eu deixo aí essa proposta para vocês, para quem quiser aumentar aí o conhecimento nesses próximos 6 meses, a cada 15 dias, né? E aí está perguntando se vai ter certificado após a conclusão. O certificado vai ter, sim, é um certificado que a plataforma coloca. Eu vou colocar lá a logomarca, CNPJ, tudo da Sadiar, tá? Vai ter o certificado com as horas-aulas. Eu só não posso falar ao certo agora quantas horas aula, mas com certeza é acima de 50 horas aulas, né? Porque tem os encontros síncronos, esses que a gente vai fazer aqui ao vivo, e tem as outras aulas, né? Então a gente vai ter o certificado, porém eu não sei te falar agora exatamente, mas é em torno de 70 horas aula, tá? Por quê? O curso, as horas aulas, você não conta só a hora que você assiste, você não conta só isso, você conta a hora que você disponibiliza para ler o material complementar, você conta um monte de coisa, tá? Então, com certeza, nós vamos chegar bem próximo aí de 70 horas aulas, talvez mais, tá? Você pensa que nós vamos ficar só aqui, nós vamos ter 12 encontros de 2 horas ou mais, né? Porque quando eu estou no encontro assim, eu sou o último a sair, assim, claro que eu sou o último a sair, mas quem já viu as minhas lives sabe, eu já fiquei 2 horas e 35 minutos em live perguntando, porque eu amo o que eu faço, eu amo de verdade o que eu faço. Então, nas nossas aulas online, a gente vai marcar de 8 às 22, porém, isso pode se estender. Então, só aí a gente já vai ter mais de 25 horas aula, tá? Tem várias outras aulas gravadas e outros momentos e outros materiais também, tá bom? Então, quem tiver... Sim, né? Então, quem perguntou todas as nossas aulas, inclusive esta aula, ela vai estar nessa plataforma. Eu estou gravando essa aula. Todo o conteúdo dessa aula aqui hoje, ela vai estar na plataforma, né? Para quem adquiriu o curso. Então, como que nós vamos fazer? Por exemplo, acabando essa aula aqui agora, o que eu vou fazer? A gente vai fechar a plataforma, essa aula fica gravada para mim, nós vamos fazer pequenas edições, ou seja, cortar o finalzinho,
cortar o início, por exemplo, e aí nós vamos editar para ficar um material mais fácil de ser visto e vou colocar lá na plataforma. Colocando lá, você vai ter acesso durante um ano a ver tanto essa aula de hoje quanto todos os outros, né? Então, assim, se a gente vai ver a aula em dezembro, você vai ter ainda mais 6 meses para ver a aula, porque a plataforma vai ficar aberta por um ano, tá bom? Por que eu não posso garantir para vocês que isso vai ficar por tempo ilimitado? Primeiro que eu preciso no futuro, eu não sei falar isso, eu estou sendo muito sincero, de todo o coração, não sei falar se vão ter outras turmas, porque vai depender muito da experiência que a gente vai ter com essa, né? De repente ninguém se interessou no curso, não quer, eu não vou abrir segunda turma se não tem a primeira. Mas se o pessoal se interessar, tiver a primeira, talvez pode ter a segunda ou a terceira, a gente pode precisar de que outras pessoas entrem, né? Então a gente não pode deixar isso definido, não. É claro que isso eu estou garantindo que você vai ter acesso até um ano à plataforma. Porém, isso é o mínimo. Claro que você vai poder, talvez, ter mais. Depende de como que vai ser isso depois, tá bom? A Graziela está perguntando aqui, se ela não conseguir acessar no dia online, ela vai perder as horas? Não, o certificado vai ser... Depois a gente vai ver lá na plataforma, quem viu as aulas, quem contabilizou, vai ter o certificado das horas normalmente, tá?